Senhor nos deu a palavra aqui no livro de Gênesis 32, 22. Capítulo 32, versículo 22. Dia 27 de novembro agora, nós iremos viver a vigília do Val de Jaboque. Deus fez eu lembrar dessa palavra, que é baseado nessa palavra, que nós iremos ter uma grande vigília ali em Santo Amaro, pois nós pela fé estaremos nesse vale, nesse val, lutando com Deus, não contra Deus, mas lutando com Deus. Você vai entender a palavra. Vamos ler? Jacó passa ao val de Jaboque e luta com o anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com o anjo. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Glória a Deus. E Jacó perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e Jacó manquejava da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Só até aqui. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Eu ia fechar, não vou fechar não. Vou explicar para você. Se você for ver um pouquinho aqui atrás, se você for ver a história de Jacó, a palavra de Deus diz que Jacó, ele já nasce agarrado no calcanhar do irmão. Um dia, conversando com um servo de Deus, ele falou assim: Tiago, você sabe qual é o significado do teu nome, Tiago? Eu falei: não. Ele falou: olha, pelo hebraico é mesmo que Jacó. Tiago é o mesmo que Jacó. E por que eu estou falando isso? O irmão falou para mim. Ele falou assim: eu espero que você não seja usurpador, como é tido o nome Jacó. O nome Jacó era tido como aquele homem que aproveitava oportunidades para ter proveitos sobre outrem, né, como diz. E aí, ele numa brecha que o irmão deu, ele estava lá fazendo um prato de lentilha. Eu estou resumindo bastante para que você entenda. E o irmão dele vinha do campo, Esaú vinha do campo, e a Bíblia diz que ele estava com muita fome, muito cansado, quase morto. E ele sentiu o cheirinho da lentilha e falou assim: olha, dá um pouco desse prato de lentilha, esse guisado. Jacó falou: eu dou sim, porém,
me dá o direito de primogenitura, a benção de primogênito. E a Bíblia diz que Esaú, naquele momento, estava se vendo morto, cansado, estava se vendo fadigado. Para aquele momento, a primogenitura não ia valer de nada aos olhos de Esaú. E Esaú vai lá e passa a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Mas isso não é o caso. A palavra aqui, ela vai mais adiante, porque Jacó tem que fugir daquele lugar, porque o irmão, quando cai em si, quer matar Jacó. E aí Jacó vai fugindo, é enganado, Jacó é ludibriado, mas Jacó enriquece. Só que em meio a tudo isso, em meio a tudo que Jacó viveu, as 2 mulheres, 11 filhos, todos os bens, servas, funcionários, Jacó ainda tinha aquela marca de usurpador, aproveitador. E um dia ele sente de descer ao val de Jaboque. O que quer dizer val? O vale. E ele fala para as mulheres, para as servas, para os filhos, para o funcionário, para levar todas as coisas, mudança, graneiro. Passem o ribeiro e vão embora. Imagino eu, um dos filhos, dizendo: pai, e o senhor? Deixa eu aqui. Deixa eu aqui porque eu tenho que ser tratado com Deus e tratar coisas que estão no meu íntimo com Deus. Porque, não sei se você lembra, quando ele foge do irmão, a palavra diz que ele está em um lugar deserto, e ali ele faz um voto com Deus, e ele fala com Deus: Senhor, se o Senhor me der pão para comer, vestes para que eu me vista, e o Senhor me fizer voltar em paz para a casa dos meus pais, tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo a ti. Passou muitos anos, Jacó se enriqueceu, casou por 2 vezes, foi ludibriado por Labão, mas em tudo o Senhor o abençoava, por conta do voto. Só que me chama a atenção que quando ele está voltando, a última coisa que ele pede a Deus é para que a promessa por completo se cumpra. Qual é agora a bênção que ele espera? É Deus guardar ele de volta para a casa dele, porque outrora ele fugiu da casa dele, porque o irmão queria matar ele. E ele disse: pai, eu preciso de comida, preciso de roupa para vestir, por onde eu for, se o Senhor cuidar de mim, eu vou dizimar. E se eu voltar para a casa dos meus pais, serei fiel a ti, mas voltar com vida, com segurança. E ele está voltando. Imagine aí, entrou um temor no coração de Jacó, um medo, não sei, mas ele diz às mulheres: vão, os filhos vão, funcionários vão, leva tudo, porque agora eu quero ter uma intimidade, eu quero ter um particular, eu quero ter, eu e Deus, um tete a tete. E a Bíblia diz que ali ele vai ter um particular com Deus, porque quando ele entra na comunhão, não sei se em oração, meditando, pensando nos dias que se passaram, no voto que ele fez com Deus, a Bíblia diz que Deus, em forma de um anjo, desce à presença de Jacó, naquele vale, naquele val. Aleluia. No 24 diz: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. O anjo apareceu, Jacó viu que era oportunidade, agarrou no anjo. Mas o que me chama a atenção é que antes que o anjo aparecesse, ele ficou só. Quando nós entendemos que nós temos que ter esse particular com Deus, isso aqui não me faz ser homem de Deus. Isso aqui não me faz ser melhor do que você que está aí com o teu pijama, quem sabe, com o teu uniforme de trabalho. Quem sabe melhor do que ninguém se eu sou homem de Deus ou não, sou eu. Porque eu tenho que entrar no vale, na intimidade, no meu eu, lá no fundo, no meu ego, e saber se de fato e de verdade eu tenho tido intimidade, a proximidade com Deus.
Quantos bandidos travestidos de pastores, quantos enganadores travestidos de homens de Deus. Já ouviu a expressão que diz, o dia dele chegará? Sabe o que isso quer dizer? O val de Jaboque dele chegará. O tratar com Deus chegará. Um dia eu dobrei meu joelho no meu quarto, e por umas injustiças que eu vivi no ministério, eu clamei a Deus e disse: Senhor, quantos são os perseguidores do teu povo? E pode ver que quanto mais perseguidor, quanto mais endemoniado, quanto mais perturbador, quanto mais fofoqueiro, levantador de falso testemunho, parece que mais êxito ele tem. E ele vai indo, ele usurpa, ele vai indo, e ele vai crescendo, e você vai vendo e vai se indignando. Mas a palavra diz e nos mostra que todos têm o teu val, todos têm o teu vale, todos terão um tete a tete com Deus. Se é que você entende a palavra, hoje o Senhor vem por essa palavra dizendo, quem sabe você está sendo usurpado ou você é o usurpador. Quem sabe você está sendo aproveitado por alguém ou você é o aproveitador. O Senhor está dizendo por essa palavra: eu quero ter um tete a tete contigo, uma intimidade contigo, só eu e você, porque eu quero mudar o teu pensamento, eu quero mudar a forma de enxergar a vida, eu quero mudar até teu linguajar, eu quero mudar tuas atitudes, eu quero mudar até o teu nome, de Jacó para Israel. A Bíblia diz que ele lutou com o anjo. Imagino eu que até ele tinha noção daquele rótulo que ele foi tomado. Ele sabia, na terra de Labão, das esposas, dos 11 filhos, quem sabe ele não contou quem ele era. E por que ele saiu da terra dele? Você entende a palavra? O que o Espírito Santo de Deus quer falar? Mas quando ele está voltando, ele cai em si. Espera aí, eu vou chegar lá e eu posso morrer. Eu vou ser envergonhado na frente das minhas esposas. Eu vou ser envergonhado na frente dos meus filhos, funcionários, servas. Só que ele tem uma intimidade. Só que ele tem um tete a tete, um encontro com Deus. Ao ponto do anjo dizer: lutaste como príncipe com Deus e com os homens. E já não te chamarás mais Jacó, usurpador, aproveitador, falso, mentiroso, mas chamarás agora Israel. Israel quer dizer filho meu, povo meu, nação minha, raça minha, meu escolhido. O Senhor quer mudar o teu nome, o Senhor quer mudar os rótulos que o mundo te colocou. O Senhor quer mudar a tua história. Quem sabe você está dentro da igreja, mas você tem um rótulo ainda. Lembra de Jesus? Por onde Jesus passava, eu não sei se tinha WhatsApp naquela época, mas a Bíblia diz, Bruno, que antes de Jesus chegar, a fama de Jesus percorria. E a fama era boa e juntava multidão. E Jesus, quando vinha chegando, já tinha uma multidão esperando. Qual que é a tua fama dentro da igreja? Qual que é a tua fama no teu trabalho? Qual que é a tua fama no meio da parentela? Lá vem, muda o assunto. Qual que é a tua fama? O Senhor quer mudar esta fama. O Senhor quer mudar, aleluia, até teu nome. E quando alguém olhar de longe, vai dizer: lá vem o homem de Deus, lá vem a serva do Senhor. Porque quando ela chega, a bênção é grande. Quando ela chega, a paz é grande. Quando ele chega, a alegria é grande. Glória ao nome santo do Senhor. Ele lutou, glória a Deus. E prevaleceu, glória a Deus. E o que me chama a atenção é que logo no amanhecer, o anjo subiu, foi embora. E Jacó manquejando, Jacó se arrastando, mas abençoado, com um novo nome, aleluia, com novamente, com uma nova estratégia de vida,
vida, não queria mais usurpar ninguém, não tinha mais esse pensamento, ele queria voltar em paz, ele queria, aleluia, reencontrar a família, o lar dele e ter a bênção por completo. Hoje o Senhor está dizendo, aleluia, esta palavra, ela nos mostra que nós teremos o vale, por isso da vigília, nós queremos ter uma intimidade com Deus, para que Deus possa mostrar para nós. Se nós deixarmos, Ele muda aqui, Ele muda ali e acolá, mas a primeira mudança é aqui dentro. O Senhor quer limpar aqui dentro, o Senhor quer lavar aqui dentro, aleluia, e nós não seremos mais usurpadores, mentirosos, fofoqueiros, não seremos mais falsos, mas seremos como filhos de Deus, herdeiros, raça eleita, nação do Senhor, e em tudo na nossa vida o nome de Deus vai ser glorificado. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém, glória a Deus. Nós agora iremos agradecer a Deus em oração e nós iremos apresentar os pedidos. Hoje a palavra é essa: seja Israel a partir de hoje, porque até o teu nome o Senhor de Jacó vai mudar para Israel. Glória a Deus, busquemos a face de Deus em oração. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós apresentamos, Senhor, os pedidos de oração, Pai, que no decorrer do culto foram apresentados, Pai, foram, Senhor, mandados pelo chat, pelos comentários do Facebook. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa todos os irmãos e irmãs, Pai, que agora na comunhão estão glorificando, estão se alegrando. Senhor, Tu és o Deus que abre porta, Tu és o Deus que prospera, Tu és o Deus da paz, Tu és o Deus, Pai, que faz, Senhor, a Tua obra por completo. Então começa a Tua obra na mente, no coração, trocando nome, tirando rótulos e fazendo, Pai, o teu povo como Israel, povo santo, lavado, remido, um povo, aleluia, eleito, um povo que vai morar no céu chamado Filho de Deus, Pai. Assim, Senhor, guarda-nos na Tua presença, Pai, guarda-nos debaixo das Suas asas, Pai, e que todas as Suas promessas em nossas vidas se cumpram, e em tudo o Teu nome venha a ser glorificado. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, pedimos as Tuas bênçãos, e crendo, Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque cremos que o Senhor já nos ouviu, em nome de Jesus Cristo, aquele que reina para sempre. Amém, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.